Olá, meus amigos, eu sou o Zagotinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Inscreva-se no canal, dê o seu like e continue compartilhando, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Quero agradecer aos nossos colaboradores. A Alarme, que é uma empresa de monitoramento 24 horas por dia para casas e comércios. Atendimento em toda a Inglaterra e, importante, em português. Agende já uma visita. O link está aqui na descrição do vídeo. Ozzy Tudo, aplicação de todos os métodos de mega hair e venda de cabelo da mais alta qualidade. Confecção de laces e perucas. Visite a Ozzy Tudo. O link também está aqui na descrição do vídeo. Elô Lemos Clinic. Na Elô Lemos Clinic você encontra todo tipo de serviço na área da estética, desde botox até massagem modeladora, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elô Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Enfim, e hoje eu tenho um convidado para lá de especial, que é o meu querido Ale Vaz, que é um estrategista de marcas. É isso aí, Zagotinho. Que é isso? Um estrategista de Quem marcas? pensa nas marcas, quem pensa em como essas marcas, como uma empresa impacta na sua cabeça, na É, sua mente. Basicamente é isso que a gente faz. A gente planeja e implementa estratégias para impactar as pessoas, que as marcas cheguem nas pessoas de uma maneira mais concreta e de uma maneira que impacte mesmo emocionalmente as pessoas. e é um assunto muito especial esse, né? Muito legal, muito legal. Eu gosto muito. Muito. Mas antes, vamos começar lá, partir do princípio, né? Vamos lá, vamos lá. Quem é o Ale Vaz? Bom, vamos lá. Quem é o Ale Vaz? Onde nasceu? Bom, eu nasci numa cidade bem pequenininha do interior, de Minas Gerais, se chama Sacramento. Fica ali no Triângulo Mineiro, perto de cidades maiores ali como Uberaba, Uberlândia, fica no Triângulo. E sou de lá, sou nascido e criado em Sacramento. Saí de lá. Mas tá faltando o ai, não? Uai, não, é Uai. O ai sou? Uai, sou. Se eu falar com a minha mãe, eu já volto aqui É, a falar mineirês. é o ai sou, pão de Pão queijo. de queijo. É É, diferente, pão de queijo. pão de queijo. É, pão de queijo. Então tem pão de queijo, café. Eu não gosto de café, mas eu sei que um mineiro toma muito café. Eu não sou muito fã de café, mas E aquele café coado coado. no saco, né? A gente fala, Isso coado aí, no no saco. coador. No coador. No coador. Na minha região também a gente chama de coador. Então lá a gente também usa, é bem habitual isso. Minha mãe Ah. usa desse até hoje. Mas você gosta de pão de queijo ainda? Muito. Eu faço pão de queijo. Eu compro. Uai, gente, que mineiro que não cozinha. Agora você virou o próprio Agora, mineiro. então, não tem jeito. Baixou Então, o espírito do mineiro. mineiro, tô raiz. Não, mas você perdeu um pouco o sotaque, né? Muito. Eu acredito que eu fui adaptando, né? Passei por muitos lugares. Então, eu acabo me comunicando, e é até uma maneira inconsciente É. de criar, né? Como eu falei lá na nossa entrevista na rádio, rapport, né? De me conectar mais fácil com as pessoas. Então, eu tenho uma facilidade com isso e eu faço naturalmente não é intencional. Aham. Já é uma coisa minha mesmo, uma característica. E por eu ter passado por vários locais, eu acabo me conectando geralmente com qualquer um, né? Então, às vezes é até um ponto ruim, porque as pessoas acham que eu tô fazendo chacota, porque às vezes quando eu tô conversando com um português ou com alguém do Nordeste, eu começo a copiar. Ah, tá. Então, às vezes, eu tenho que me Não, mas isso é policiar. normal. Eu tenho um filho que também é assim. Faz isso. É. Mas a pessoa, quando é uma pessoa, acha que é uma chacota. Mas É. se eu ligo pra minha mãe, eu começo a falar mineirês raiz. É porque o mineirês tem umas coisas assim que a Tem gente coisa não muito entende, difícil. né? Você não vai entender nada. Se começar a falar mineirês rápido, você não entende nada. Pois é. É difícil. Ainda bem que eu tô acostumado com mineiro, Não porque é, a família só. da minha esposa são mineiros, Isso então... é Minas de onde? É, Tem então- Minas é grande, mas Ah, boa. aí é difícil. Ah, quer dizer que tem diferença, então, de cada Muita. região. O araxaense, que já é um pouco... E Araxá é 80 quilômetros de Sacramento. E Araxá tem um sotaque diferente lá de Sacramento. Porque de Sacramento a gente tem um sotaque muito do interior de São Paulo. Porta, porteira. Ah, Araxá, tá. eles são diferentes. É um sotaque muito parecido com o de Belo Horizonte.
É Belzonte. É Belzonte, né? É Belzonte. Eu corrigindo, É isso. Como eu te falei, a gente tem uma ligação muito mais forte com o interior de São Paulo, com São Paulo, do que com Minas. É muito engraçado faz isso. divisa, no caso. Sacramento faz divisa. A gente tá a 30 quilômetros aqui da divisa de São Paulo. Nossa. É no Rio Deus. Grande. Aí tem o Rio Grande que separa São Paulo de Minas. E aí ali é política café do leite. Aí... Engraçado que na minha região tem uma região que a gente faz divisa com Minas também, no Espírito Santo. E tem Barra de São Francisco e Mantena. Mas o engraçado, cara, é que como você vê, são acho que 2,5 km separando uma da outra. Mas o sotaque muda completamente. Pois é. Cara, se você estiver na estrada parado e alguém parar e conversar com você, você fala, esse é de Mantena, esse é de Barra de São Francisco. Ó, que interessante isso. Muito interessante. E Araxá é basicamente isso. A gente está 80 quilômetros de Sacramento de Araxá e tem essa mudança. Uma diferença. É mais extremo mesmo, assim. Mas 80 quilômetros já dá até para entender que você está a 80 quilômetros. Agora, 2 ou 3, eu não me lembro direitinho, mas é bem pertinho. É bem realmente interessante esse caso. E você vê a diferença do sotaque, assim. Mas me fala uma coisa. Por que você resolveu sair do Brasil? O que você fazia lá que você resolveu vir para cá? Então, minha jornada profissional, né, começou como funcionário público. Minha mãe é funcionária pública, era faxineira da prefeitura, e meu pai trabalhava na Serra da Canastra. Meu pai era garçom, passou num concurso e entrou na Serra da Canastra. O que é a Serra da Canastra? A Serra da Canastra é o melhor queijo do mundo, gente. É o queijo. O queijo canastra. Ela de lá? Não conheço. Não ouviu falar nunca? Eu tô lá no Espírito Santo. Gente, mas o queijo da canastra é muito famoso. Onde nasce o São Francisco? O Rio São Francisco. Nasce lá, na Serra da Canastra. E meu pai, a Serra da Canastra, o município de Sacramento, em volta toda a Serra da Canastra. Então, meu pai trabalhava lá na portaria da Serra da Canastra. Era um agente do IBAMA de controle ali e fiscalização. E aí, né, induzido por eles, eu acabei... Minha mãe, o sonho dela era que eu seguisse os passos de funcionário público, porque... Emprego garantido. Emprego garantido, estabilidade. E eu acabei que comecei a ir para isso, né? E, de certa forma, foi bom, né? Passei 10 anos da minha vida concursado na prefeitura. 10 anos? 10 anos. E chutou o pau da barraca? Então, chutei o pau da barraca, né? Chegou um tempo que eu não crescia, né? As pessoas me falavam muito, você não parece que isso aqui tá pouco pra você não parece que é daqui, né? E dentro de mim, realmente, parecia que eu não me encaixava. Sabe, Porque tinha possibilidade de você... Não existia. Não existia. Não existia, mas é porque eu já trabalhava com comunicação, já trabalhava com publicidade. De alguma forma, eu já comecei essa trajetória de criar marca, de assessorar as pessoas com publicidade. Eu tinha... Isso lá em Sacramento. Na prefeitura? Você trabalhava na prefeitura? Na prefeitura eu comecei a ter clientes fora da prefeitura. Eu mesmo prospectei essas pessoas. E meu primeiro cliente foi a Iana, que ela vai lembrar, lá da Academia Atlântica. E eles me deram essa oportunidade. Então eu comecei a ajudar as pessoas a mudar isso, né? De alguma forma mudar a marca delas e mudar o conceito, trabalhar toda a parte de marketing. Nós estamos falando de quantos anos atrás? 15 anos, 15, 16 anos. É mesmo? Então é uma cidade bem moderna, né? Porque 16 anos atrás o marketing, ele... Mas era já, estava capengando ainda, nada. Ou não? Não, já era. Eu que estava capengando, então, nele. Já era o CUT, já tinha 10 anos. O Facebook já tem uns 12 anos, né? 10, 12 anos. Acho que sim. Bom, eu abri, acho que o meu Facebook em 2006 ou 2008, alguma coisa assim. Então já tinha essa interação, né? Com as redes sociais. Então foi bem no começo ali. E eu já trabalhava fazendo criação de marca, trabalhando mesmo com mídia offline, né? Que a gente chama de mídia offline, de panfleto, outdoor. Então, isso eu já trabalhava com marca. Eu comecei na prefeitura entregando cartinhas. Eu trabalhava no setor que a gente chama de protocolo lá. E esse setor precisava de um office boy. Prazer, eu. E aí eu fui o office boy da prefeitura. Só que eu tenho esse jeito um pouquinho falador, né? Bom de mineiro, fala muito. E eu comecei a conversar com as pessoas. Saía com 20 cartas para entregar e voltava com 30. Não, eu sempre cumpri meu papel muito bem. Eu sempre fui um bom carteiro. Eu entregava certinho.
Mas eu comecei a conversar com as pessoas, e as pessoas, né, começaram a gostar de mim. Acho que eu já sabia criar esse rapport sem saber o que que era rapport. Aham. Então, as pessoas gostavam de mim e viram ali um potencial. E nessa época eu já fazia faculdade de publicidade, né? Que Ah, tá. Você estudou para isso, estudei, então. eu sou formado em publicidade, Aham. comunicação social, publicidade e propaganda. Na realidade, eu fiz. Meu sonho era fazer relações internacionais. Eu prestei relações internacionais e não passei. Que em Franca, na E Unesp, está fazendo hoje, né, na prática, né? basicamente, Na praticamente, prática. bem lembrado, eu não tinha, eu acho que eu não tinha pensado por esse lado, e hoje eu É. faço isso. Meu sonho era fazer relações internacionais, porque eu conheci uma amiga que era super bem-sucedida, que trabalhava com gente do mundo inteiro, e eu gosto de conversar, e eu sempre gostei disso, do mundo, né, Aham. sem saber isso, eu sempre gostei. E aí eu prestei e não passei, e aí, essa mesma minha amiga, que era formada em Relações Internacionais, falou: por que que eu falei, né, eu contei lá na rádio sobre... Eu comecei fazendo camisetas na minha cidade, né, Sacramento tem um carnaval muito... Na época, né, era muito famoso. Aham. E eu, numa família simples e tal, não tinha muito dinheiro pra curtir o carnaval, pra você comprar as coisas e curtir realmente o carnaval, né. E aí eu comecei com mais duas amigas, né, a fazer camiseta de carnaval. Essas camisetas tinham umas frases engraçadas, tinha Ah, tá. que comunicava alguma coisa, e as pessoas compravam essas camisetas de carnaval pra ficar o carnaval. E aí foi meu primeiro lado empreendedor aí vindo à tona, né. Para quem não sabe o que você está falando, é que você acabou de fazer uma entrevista ao vivo na rádio brasileira Isso, aqui em desculpa. Manchester. É Tem isso. uma rádio brasileira aqui, se você não procurou ainda, é Brasileira. www.radiobrasileirauk.com. Isso aí. Então, o Ale a gente fez uma entrevista lá e ele contou muita coisa lá. Quem perdeu, perdeu. Vai ouvir aqui agora no Vai podcast. ouvir só um pouquinho, só um pedacinho. Mas na próxima. Da próxima, a gente vai É, falar só de marca, só de branding, que só. foi esse o assunto lá da rádio. É. Mas aí eu acabei, né, tendo isso como uma experiência. E essa minha amiga falou: por que você não faz publicidade? Eu falei: talvez faça sentido. E eu entrei e me encontrei lá na publicidade, né? Ah, é? Muito legal, foi muito legal o curso. E assim, é muito o que eu sou mesmo, né? Criativo, Ah, tem quer esse dizer que lado. você fez publicidade Fiz e é formação. bem o que você pratica hoje? É porque, na realidade, publicidade dá. Publicidade de alguma coisa é quando você... É bem É grande o bem leque, né? amplo, né. Eu fiz, na realidade, comunicação social com habilitação publicidade e propaganda, né. Com o advento das redes sociais, né, hoje as pessoas nem têm essa formação, fazem isso, fazem cursos, na internet e é isso. E não tô desmerecendo, dá certo, porque às vezes o que a gente aprende num curso da internet é muito específico Sim. e gera muito resultado mesmo, sabe. E aí, mas minha trajetória começou aí. Ela falou: faz publicidade. Eu fiz publicidade, não deu certo. Tentei 3 vezes passar na Ah, Relações é? Internacionais. Não, tentei USP e tentei Unesp. Aham. Então são faculdades federais, né? E na época era o boom, tipo, Relações Internacionais. Então dava 10, 15 por vaga. Óbvio que não é a medicina, mas era Caramba. muito por vaga, né? Eu vim de uma escola pública, então eu tive, né, comecei a fazer cursinho pra tentar passar. Mas as coisas, eu acredito, tem sempre um motivo das coisas serem como são. Com certeza. E eu não passei, né? Eu fiquei até na lista de espera, em terceiro, e não fui chamado. Mas tá tudo bem, né? Hoje eu sou feliz com o que eu faço, tô realmente Por realizado. sinal, muito bem, né? Obrigado, Porque obrigado. o que eu aprendi com você naquela rádio ali agora, você não tem ideia. Fico Eu feliz em acho que saber. quem teve a oportunidade de ouvir a sua entrevista lá na rádio, eu acho que, sinceramente, abriu a mente. Que bom, fico Porque feliz. é assim, você tem uma forma de explicar que é técnica e popular ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente entenda sabe, o que a gente quer. É muito Que legal, interessante. fico Eu feliz. acho assim, eu achei muito interessante. E aprendi muito, sério mesmo. Que bom, Sério mesmo. fico feliz, né? Eu te falei lá na rádio, eu comentei, né? O meu propósito, né, é levar, meu legado, né, é fazer com que as pessoas
deixem o seu legado no mundo. Então, Sim. meu legado é esse, é deixar o legado das outras pessoas aparecerem. Aparecerem. Então, é o meu propósito mesmo, e eu quero levar isso a mais pessoas, né? Hoje eu tenho minha agência de comunicação, né, a Duodigi, que Uhum. começou lá na época da prefeitura, com esses Ah, é clientes. antiga É então. antiga, já tem, E né, já tinha o mesmo 10 anos, nome. tinha no mesmo nome, a Olha, Duodigi. já pensava no. É Já isso. tinha. Então, basicamente ela começou lá, eu tava como funcionário público ainda, mas eu comecei a ter clientes fora, a prestar serviço, né, com Uhum. outras pessoas, né. Fora do meu horário de trabalho, tá, gente? Eu não É, porque daqui a fazia. pouco vão te processar, Não porque é. O que eu devolução de devolvo do meu salário. salário? Não, eu fazia fora do meu horário de trabalho. Então eu consegui esses clientes. E trabalhando na prefeitura também, eu tive uma oportunidade de um parceirão, que até hoje eu chamo ele de chefe. Ele me deu a oportunidade de trabalhar numa campanha política, Ah, tá. como marqueteiro, né? De fazer a parte de estratégia de campanha política. E eu gosto muito. Eu te falei que eu gosto de coisas que têm começo, meio e fim, né? Me dá um tesão mesmo. Campanha política Sim, gera sim. isso. E é isso também tem muito a ver com o que eu faço hoje, que é com marca. Porque quando você constrói, mesmo que minimamente, uma campanha política, você está construindo a imagem de alguém que é uma marca. É uma marca É. pessoal, né? Isso E vai ficar, isso né? vai ficar, né? Então, basicamente, eu comecei ali a entender um pouco de marca, né? Muito mais do que quando eu fazia só o logo, né? Como eu falei hoje também Aham. na rádio sobre isso, que o logotipo não é a marca em si, né? A marca tem todo Sim, um conceito, um estudo por trás que talvez vai chegar num logotipo diferente do que já existia ou do que vocês pensaram que seria o ideal, né? sim. É, mas é isso, e aí minha trajetória foi passando por essas coisas, né? Eu comecei a fazer marketing político, aí depois eu entendi nesse momento meu da minha vida que eu precisava de algo mais. Todo mundo, quando eu terminei a faculdade, as meninas, né, que eram do nosso grupo ali mais íntimo, começaram a fazer intercâmbio. Então, duas vieram para Irlanda, um foi para o Canadá, e aí me surgiu assim esse. Acendeu uma luzinha. Tipo, eu fui influenciado. Eles não eram influencers, mas eu fui influenciado. Uhum. E aí me acendeu essa vontade de conhecer o mundo, de explorar mais. Só que eu nunca tinha saído de Uberaba, o máximo que eu tinha ido, sei lá, São Paulo, talvez eu tivesse ido uma vez na vida. E eu ia e voltava, eu trabalhava na prefeitura e eu ia e voltava de ônibus a 80 quilômetros todos os dias para fazer faculdade, Faculdade, aham. que era em Uberaba, né? Então eu andava 160 quilômetros, gastava 2 horas do meu dia só pra ir e voltar, só que na estrada. É diferente de um trânsito de dentro da cidade. Não sei Aham. explicar, mas é diferente. Com É certeza. muito. Eu acho tão cansativo quanto, mas eu acho até mais perigoso. Tinha muito acidente. Tanto que teve um acidente na minha cidade, bem uma situação chata, né? E minha cidade. Então eu escolhi fazer em Uberaba e não em Franca, que também tem a mesma distância, por conta desse acidente que aconteceu quando eu era meio que adolescente, assim. O perigo da estrada talvez era maior. Era maior. E nessa época teve um acidente de estudante na minha cidade que chocou a cidade. Morreram 20 estudantes em Nossa 2002. Deus. Eu tava no colegial, então foi bem, assim, complicado na época. Mas, e aí fez eu escolher Uberaba e não Franca, né? E Franca tinha um polo mais cool, assim. Uberaba é uma cidade muito tradicional, é uma cidade que acabou se tornando universitária, porque lá a gente tem uma faculdade do Triângulo Mineiro, tem uma faculdade federal lá de medicina muito famosa. Ah, é? Lá é um polo bem famoso. E a faculdade de medicina, inclusive, expandiu agora recentemente, né? Não recentemente, deve ter uns 5 anos ou Aham. 6, mas que ela trouxe outros cursos, então agregou outros cursos lá e aí se tornou um polo universitário. Mas Franca, na época, né, que eu fui fazer a faculdade, era talvez mais abrangente, porque era mais conectado com São Paulo, e São Paulo tem mais a ver com publicidade do que Uberaba tinha na época, né? Mesmo pelo polo industrial que Mesmo pelo dó é, né? industrial que é. Mas mesmo assim, pra mim, foi super feliz em Uberaba, né? Porque Aham. eu conheci as pessoas que eu precisava conectar no momento. Eu falo, nada é por acaso, né? Com certeza. Então, eu construí minha trajetória ali. E ao ver os meus amigos indo pra fora do país, me acendeu, putz, quero ir também. E eu juntei. É muito engraçado, as coisas quando tem que ser são. Exatamente. Eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. E em 3 meses eu juntei na época R$ 10.000. Em 2011, era muito dinheiro. Muito dinheiro, com E certeza. eu consegui isso trabalhando com publicidade, fazendo marca. É mesmo. Você acredita? E, e eu fui procurar. Aí eu busquei opções, né? De onde eu iria. Eu tentei algumas
por alguns, tipo Rotary, né? Não Ah, deu tá. certo, e algumas outras instituições também que não deram certo. E acabou que eu consegui passar numa entrevista e fui pro Canadá. Então Você morou no Canadá? eu saí de Sacramento, a primeira vez que eu saí de Sacramento, eu fui pro Canadá. Fui pra Sacramento deve o Toronto, quê? 20 mil habitantes. Não, em graus deve ser o quê? 25, 30 o tempo inteiro? Ah, agora tá 40, né? Mas, 40. mas é isso, Foi pro Canadá menos menos 40. 40. Sério, eu fui realmente no inverno. Eu cheguei no Canadá e eu Opa. lembro exatamente o dia. Era Dia das Bruxas, Halloween. Dia 31 de outubro eu desembarquei no Canadá. Já tava meio friozinho, assim. E foi uma experiência que mudou minha vida. E o legal é que a gente vem com as roupas lá do Brasil, a gente acha que Tá segura tudo frio, né? tranquilo, Aquelas né? calças jeans Primeira que coisa. parece que vai E a congelar primeira as coisa que eu pernas. fiz, imagina, eu comprei um iPhone, que era um sonho de consumo. Ah, é? Primeira coisa que eu fiz no primeiro dia no Canadá, comprei um iPhone. Não comprou nem roupa. Não comprei nem roupa. Eu fui Passou pro frio. shopping e passei frio e comprei um iPhone. E aí, isso que é que eu tava sempre comentando da influência que a marca gera em você, né? Então, era um É, desejo mesmo que você queria ter aquilo e você teve acesso, né? Porque fora do país é muito mais fácil você ter acesso a com essas coisas. certeza, é verdade. E eu fiquei no Canadá 4 meses, aí eu voltei pro Brasil e voltei pra prefeitura, né? Só que aquilo já não encaixava mais pra mim. Porque você sai de uma cidade de 20 mil habitantes, você vai pra uma megalópole ali, que é cosmopolita. Toronto é muito legal, muito Uhum. legal. E aí você vê coisas que você não via antes, então você não volta a mesma pessoa. Sua mente muda, né? Muito, muito. E eu não conseguia mais ficar ali. E aí eu acabei ficando ali um tempo ainda, mudei depois pra Uberlândia, onde eu trabalhei numa agência de marketing político. Uhum. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Morei 1 ano em Uberlândia, depois ainda voltei de novo pra Sacramento, passei um tempinho ali e de lá eu fui, me mudei pra São Paulo. Mas meu sonho da vida era morar no Rio de Janeiro. Desde Ah, a é? primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, era. E tinha tudo pra dar certo. Eu tinha feito uma entrevista lá, aí eu falo que as coisas são como tem que ser. Eu tinha feito uma entrevista lá, enquanto eu fui fazer um curso de marketing político no Rio, que eu consegui fazer isso. Existe isso? Existe, maravilhoso, tem formação Marketing acadêmica. político. É mesmo, não sabia. Tem. E aí eu fui fazer esse curso lá, na época, esse curso durava 2 semanas, e eu fiz uma entrevista por um emprego num projeto que chamava Projeto Coleta Seletiva Solidária, que era dentro do estado, do governo do estado do Rio, que chama INEA. E eu tinha certeza que eu tinha passado. Eu tinha certeza que eu tinha passado. E nessa época eu tava trabalhando ainda na prefeitura. Só que eu fiquei esperando essa vaga não vinha, e eu fiquei decepcionado mesmo, né? Eu acho que eu fiquei muito ansioso pra ter essa vaga, pra mudar, pra viver meu sonho carioca, Aham. né? Morar no Rio. E Todo não- mineiro quer morar perto da praia, gente. Quem não quer? É normal, É né? normal da gente que é mineiro. É. Quer morar perto do mar. E aí, minha vida, mil coisas, mil turbilhões acontecendo. Eu decido sair de Sacramento, não tinha dado certo o Rio, e eu tinha um amigo, que ficou muito mais amigo agora, meu, que é o Juca, que me falou: vem pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo. Aí em São Paulo, cheguei, fui dormir no chão lá da sala dele. E Uhum. todo mundo acho que passa por isso nos começos, né? Então, eu dormi que lá. sim. É isso. Eu fui dormir lá no chão. E São Paulo foi um divisor de águas na minha vida, porque foi muito intenso isso também. Assim como Toronto foi, São Paulo também foi muito intenso na minha vida. São Paulo é outro mundo, Outro né, mundo. cara? Outro Assim, mundo. eu vivi em um mês em São Paulo, parecia que eu vivi 1 ano em São Paulo. Ah. De tão intenso que foi as coisas, tá? E exatamente um mês. Eu tenho datas muito importantes na minha vida. Dia 24 de agosto, aniversário do Sacramento. Foi o dia que eu saí de Sacramento. Dia 23 de setembro, eu recebi a ligação dessa entrevista que eu tinha feito 3 meses antes no Rio de Janeiro. E a mulher falando assim: olha, a pessoa que entrou aqui não deu certo. E eu lembrei, peguei seu currículo aqui. Você tem disponibilidade? Você tá aqui no Rio? Você tem disponibilidade pra começar amanhã? Tipo assim, não amanhã. Ela me ligou na sexta, eu começaria na segunda. Falei, não, tô sim no Rio. Claro que eu tenho. Eu não conhecia nada. Tem o Rio Tietê aqui. Tem o Rio Tietê, né? Eu não conhecia nada. Tipo, eu tinha um amigo lá que me acolheu muito, que é o Allen. Eu sou muito grato, que você tá vendo falando dessas pessoas, porque eu sou muito grato, né? Eu acho que a gente falou Eu acho, sobre isso. e isso é importante na gente, Não, né? Ser grato às eu acho pessoas que que fizeram pela me gente. abriu a porta da casa dele. Tipo, ele tinha me visto 2 vezes na vida.
em momentos bem Mas pesados, assim. continua seu amigo até hoje. Continua, hoje ele Isso tá é morando em importante. Fortaleza. E o Allen me chamou pra morar na casa dele, também lá, me botou lá no sofá e tava maravilhoso. Eu precisava morar no Rio. Era Aham. meu desejo, era meu sonho. E aquilo deu certo. E o salário era muito bom. É mesmo? Muito bom, porque o projeto era sustentado pelo Estado. Mas como na minha vida, assim, as coisas são muito engraçadas, né? Esse projeto durou 3 meses. Ô, dó. A 3 alegria meses. foi pouca. Foi pouco. E aí eu tinha uma opção. Eu voltava pra Sacramento ou eu continuava a tentar minha vida. No Rio. E eu tinha um segundo sonho, que era fazer uma MBA na FGV. Ó. Eu tinha feito um MBA em Franca, que é um MBA em Marketing Estratégico, e eu queria fazer, é meu sonho, fazer um MBA na FGV. E eu Mas o seu foco sempre foi marketing. Sempre, né? Depois que eu fiz publicidade, sim. Aí eu comecei Ok. nesse projeto, eu trabalhava com comunicação desse projeto. Ah, tá. Eu também eu saí, eu fui trabalhar eu trabalhava na comunicação da prefeitura, depois eu fui trabalhar na comunicação desse projeto. Então, assim, meu caminho sempre foi Então, no, comunicação. no Rio já era comunicação também. Também, Então, eu fui pra comunicação desse projeto, sim. de coleta seletiva solidária. Então deve ter sido assim, uma faculdade a mais, né? Foi, Porque você fazer comunicação no Rio de Janeiro e em São Paulo, com eu acho que certeza. é Diferente. Em diferenciado. São Paulo, eu cheguei, não arrumei trabalho. Não? Não, nada. Apesar da minha vida ser muito intensa, as coisas não iam. Aconteceram. Não aconteceram, né? E eu tinha a sorte de ter alguns clientes de Ah, tá. Sacramento. Que Então, esses segurava clientes a que me onda. segurou a onda. Foi que me ajudou, né, a levar tudo, né, essas coisas na minha vida. Com a minha empresa, que é a Duodigi, que eu fundei em 2013. De lá para cá, você sempre foi um autônomo, vamos chamar assim. Então, eu Mas você consegui a sua ser. empresa Sempre existiu. Sempre existiu. Sempre, mesmo eu tendo um emprego, eu sempre tive os meus clientes da Duodigi, né? Particular. A Duodigi em si, assim, se transformou em uma empresa em 2019, que eu tive clientes maiores e eu consegui estruturar hoje. Ah, tá. Hoje a gente tem uma equipe, né, que trabalha junto, colaborando comigo para fazer a Duodigi Só fazendo existir. um parênteses aí, você falando um pouco, nós não falamos isso lá na rádio, né? Da sua empresa. Da minha empresa. Ela funciona como? Depois você volta lá no No Rio de Janeiro, que continua lindo. Ai, meu Deus. Então, um apertozinho aqui. Mas é um aperto de saudade. Que bom, que De bom. coisa boa, só vivi coisa boa no Rio. E lá, basicamente, a minha empresa surgiu em 2013, né? E hoje ela é uma empresa que atende multinacionais. A gente conseguiu isso, Ah, tá. de levar isso, o nome da Duodigi, para umas empresas maiores, assim, né? E eu sou uma pessoa que, para mim, um fundamento duas palavras que me traduzem é movimento e liberdade. Uhum. Então, são palavras que eu trago para mim. E a Duodigi é isso. É movimento e liberdade. Tanto que a gente atende clientes aí em mais de 12 países. É mesmo, Ney? Em mais de 12 países. E todo mundo é livre. Então, eu tenho, né, colaboradores lá no Nordeste, como eu te falei. Aliás, eu falei, acho que foi pro Túlio, Uhum. que é um amigo nosso que estava aqui na Na rádio. rádio. E É nosso locutor também lá na rádio. então, eu comentei com ele que eu tenho colaboradores no Nordeste, eu tenho colaboradores no Rio, eu tenho colaboradores em São Paulo, eu tenho colaboradores lá em Uberaba. E eu tenho empresas que eu atendo, né? Lá, eu não deixei de atender as empresas de Sacramento. Eu atendo empresas de Sacramento, eu atendo empresas em Uberaba, atendo empresas em São Paulo, Então no você tem Rio. clientes de 10 anos atrás? Basicamente, Basicamente. tem. As coisas foram mudando muito. Na pandemia foi bem desafiador, assim, eu perdi a maioria dos meus clientes, porque eram empresas menores, né? Então foi bem desafiador. É de se entender perfeitamente, Não né? foi bem complicado. Principalmente, acho que no Brasil, que era a maioria dos meus clientes vinham de lá do Brasil. Então foi uma reestruturação para todo mundo. Mas eu voltei aí com fôlego total, aí eu consegui alguns contatos dessas pessoas que vieram na minha vida lá no Rio, que acabaram assumindo cargos de liderança, e isso me ajudou muito a entender como é que funcionam empresas maiores e poder trabalhar com elas, né? Eu também trabalhei, né? Voltando ali ao meu aspecto de funcionário, né? Aham. Quando eu cheguei, eu saí de São Paulo e fui trabalhar no INEA, ainda era uma parte de Estado, né? Era um funcionalismo meio que Sim. público ainda, que eu já estava acostumado. Eu não tinha ainda a experiência de trabalhar numa empresa. Eu não tinha passado. Uma empresa. Empresa particular, no Não caso. tinha, é uma empresa particular. Sem ser Sem governamental. ser governamental, eu não tinha.
E aí, quando eu perdi esse emprego, né, eu tinha 2 opções. Eu voltava para Sacramento ou eu me virava. E eu fechei tipo assim, meu ciclo. Eu falei: "Eu vou me virar". E eu tinha dinheiro para pagar 1 mês do meu quarto, que eu morava lá na Tijuca, e eu tinha dinheiro para pagar, além desse 1 mês, uma parcela. A primeira entrada, que eu acho que, se eu não me engano, era R$ 2.000, quase R$ 2.000, a mensalidade da FGV. Eu fiz a matrícula e entrei na FGV, sem ter dinheiro, sem saber como é que eu ia pagar o aluguel, como é que eu ia morar, como é que eu ia fazer, eu só acreditei. Uhum. E deu certo. Que é o mais É o importante, é mais acreditar, né, importante, cara? acreditar, né. Eu ouvi num podcast muito legal uma frase, eu vou replicar, não lembro quem, ouvi num podcast, não lembro quem falou, mas ele falou exatamente isso, assim, se o seu sonho, você consegue visualizar ele, e assim, se ele não te causa medo, não é de Deus. Porque quando é de Deus, você não sabe o que você vai fazer, porque Deus é fé. Ok, E entendi, fé, você entendi. não vê, você não sabe como é que as coisas vão Você só tem acontecer, fé, só né? só tem fé, você É. só vai acreditar. E é isso que aconteceu comigo, eu só tinha fé, Hum. né. Assim como morar no Rio, era uma fé, e E acabou acontecendo. aconteceu, como a FGV veio na minha vida, então e aí lá dentro da FGV eu conheci uma menina que me indicou pra uma vaga dentro da Odebrecht, Olha só. em 2018, aí você já sabe o desfecho da Sim, história, sim. né. Pra quem não sabe, Eu deu fiquei lá ruim, né? mais 3 meses. Foi um período muito intenso, mas que eu aprendi muito, sou muito grato a esse período. Inclusive as pessoas difíceis que eu encontrei lá dentro, Isso foi no Brasil. no Brasil, no Rio. Ok. Foi na época da Odebrecht, do escândalo da Odebrecht. Aham. E eu trabalhava na Supervia, que é a Supervia é a empresa de trens urbanos do Rio. Do E Rio. aí ela era basicamente da Odebrecht. Aham. E então aconteceu todo esse escândalo nessa época. E eu fui muito, muito intenso mesmo. Aprendi muito, porque era a minha primeira empresa. Aham. Eu sempre trabalhei em setor público e é muito diferente, né. E nessa empresa eu tinha que mostrar resultado, e eu tinha que ser muito técnico, e eu não era assim, né. Não tinha costume, na Não verdade. tinha, não tinha, não tinha essa ambientação do mundo corporativo. Eu Aham. sempre lidei com as pessoas no mundo da política, né, ali no envolvimento muito mais do approach, da conversa, né, e não quando A gente você dá lida um com jeitinho, né? nem é do jeitinho, mas quando você lida no setor público, é burocrático, mas você tem uma certa, eh, você não, as pessoas não esperam de você o máximo, né, que uma empresa espera O de você que você dê, corporativo, sim, né? tipo, você tem que ficar lá até 10 da noite, entendeu? Lá Dá o máximo e mais e mais 50%. 50%. Então eu não tive não tinha tido essa experiência ainda. Aham. E isso foi pra mim uma evolução, né, porque eu aprendi muito nesse período, foi desgastante. Quando você tá vivendo é muito difícil. Sim. Hoje eu entendo que foi necessário, até pra eu poder hoje auxiliar outras pessoas, outros empresários. Se eu não tivesse passado por ali, talvez eu não teria entendido qual que é a dor de um empresário, né, e Sim. como lidar com uma multinacional, porque o Odebrecht lá, né, é uma multinacional, É. e a Supervia é muito cheia de problemas. E muito cheio de problemas, porque É mesmo. é de trem urbanos no Rio de Janeiro. As pessoas cortavam os cabos, né, tinha gente que matava e jogava os corpos lá no meio da operação, e aí a gente tinha que lidar com a comunicação disso, com o povo reclamando, né, então foi um desafio mesmo. E aí eu saí de lá, de novo, por conta desse processo, aí teve vários cortes e minha vaga foi, né, tchau. Uhum. Basicamente. Mas aí depois, eu acabei conseguindo um outro trabalho, que é numa administradora de condomínios lá, e eu fiquei lá até no final de 2016, eu acho que foi 2016. E 2016 eu fui chamado para coordenar uma campanha de prefeito na minha cidade. Legal. Então, foi muito legal, porque eu saí do menino da criação, da comunicação, para o marqueteiro de uma campanha. Deu um up na carreira Muito, e na mente, na na verdade. mente, né, você destrava muita coisa. Então, eu fui pra lá pra coordenar uma campanha, e aí eu entendi que aquilo era o melhor pra mim naquele momento, eu nunca Mas tinha você essa tinha experiência. experiência para isso ou não? Você Eu entrou de tinha gaiato? porque eu trabalhava com marketing político há muito tempo, né, Ah, eu tá, tinha em tá. 2012, eu tinha morado em Uberlândia,
e trabalhar numa agência de comunicação política. Eu fiz, sei lá, a gente fez 20 campanhas num período Tá. eleitoral. Eu tinha essa bagagem Sim. sobre isso, né? Mas eu nunca tinha coordenado uma campanha. Pra mim foi muito legal coordenar a campanha, ser o Imagino. marqueteiro da campanha. E na minha cidade ainda, e aí a gente montou todo um grupo, né? Que realmente fez muito sentido na época. E depois de então, dessa oportunidade, né? Eu saí dali bem fortalecido e a minha empresa depois deu uma alavancada maior. Eu consegui me sustentar sozinho. E aí, até antes um pouquinho, eu já morava sozinho em Copacabana, que era tipo, Nossa, cara, Deus. era muito pra mim, assim, de onde eu vim, entendeu? Não tem, meus pais não tinham recursos financeiros pra me ajudar, né? Ah, Então eu sempre me virei isso muito sozinho. E aí eu conquistar isso foi muito legal. Eu lembro de alguns marcos, né, depois de ter mudado pro Rio, que foi a primeira vez que eu levei minha mãe e meu pai pra conhecer o mar. olha só. Meus pais não tinham saído de Sacramento, né? Aliás, meu pai já, mas minha mãe não. Não conhecia o mar. Não conhecia o mar. Minha mãe tinha, sei lá, uns 55 na época. E eu lembro da minha mãe chegar lá, assim, falar pra mim assim, a gente sentou num bar, né? E aí eu morava ainda eu morava na Tijuca, não morava em Copacabana ainda. E esse meu amigo recebeu meus pais lá, que é o David, eu morava na casa dele, e aí ele era professor, ele já tinha vivido muito, ele formou na Sorbonne, aqui na França, Hum. e aí eu alugava um quarto na casa dele e ele recebeu os meus pais lá, sabe? Isso pra mim foi muito Legal, legal. importante, muito legal. E aí eu lembro, e ele tava com um amigo francês lá também, na época que meus pais estavam, a gente saiu de todo mundo e minha mãe sentada lá. Ver o rostinho da minha mãe, né? Impagável essas cenas assim, dela vendo o mar, dela, sabe, tomando caldinho, isso é Emocionante, né? emocionante. E ela falou uma coisa muito importante que me impactou muito, que ela falou assim pra mim que não sonhava em nunca conhecer o mar. E ainda imagina o mar no Rio de Janeiro, que ela era muito grata, ela começou a chorar, né? E eu até meio que me emocionou, porque Daqui a pouco eu já é. vou até eu chorar. A outra já lá tá chorando. Porque ela falou, tipo, que isso pra ela era tão fora da realidade que marcou muito Ela nem ela. Ela não sonhava. Ela não sonhava em fazer isso. E aí, tipo, deu o pacote completo. Eles saíram de Ribeirão, porque não tem Sacramento, não tem aeroporto, né, gente? Tem um Aham. campo de aviação que quando um político vai lá, pousa lá. Pô, E aí ela foi pra Ribeirão Preto, pegou ela e meu pai, pegaram o avião. Meu pai também nunca tinha andado de avião, né? Eu sou de uma família humilde, né? E aí, além de trazer ela, ainda trouxe minha prima, assim, porque eu sou filho único, mas eu fui criado com várias mães e várias mulheres em volta de mim, né? E minha prima Letícia é uma dessas mulheres. E aí foi ela, minha prima e meu pai pra essa viagem pro Rio, né? E foi super meu primeiro marco na minha vida. Eu falo que foi esse, de eu poder proporcionar isso pra eles, né? Porque deve ter sido assim uma experiência muito, tanto para você, em poder muito, proporcionar, e tanto muito quanto pra para eles, eles né? também, pra eles foi. Qual o nome deles, os seus A minha pais? mãe, meu pai é Sebastião, Tiãozinho, Aham. e da minha mãe é Vera. Vera. Eu tenho muito orgulho deles, e eu acho que eles também têm muito orgulho de mim, de onde eu consegui Imagino, chegar, imagino. né? Já vieram aqui na Inglaterra? Já Foi o trouxe? segundo marco. Ah, é? Ah, Um dos segundos marcos da minha vida foi que trazer legal. todo mundo, inclusive a vizinha. Eu trouxe a vizinha. Eu trouxe a Legal, vizinha. Eu legal. trouxe 6 pessoas. A gente viajou 5 países. Olha Levei eles. só. Também emocionante. Eles chegaram no Louvre, começaram a chorar. Tipo, de minha mãe chegando na Itália, que é a terra dos nossos antepassados, começou a chorar. Né? E assim, até a parte rica. Tem uma parte rica da família, né? Aham. Sempre tem. E essa parte rica eu não conhecia a Itália. Então minha mãe, simples, humilde, né? Da parte pobre da família, do elenco pobre da novela, chegou na Itália, tirou foto Fez um selfie. Ei, tá aqui. Tô aqui. Tudo bom, queridos? Tô aqui na Torre Eiffel tomando um vinho. Eles não bebem, mas... sabe, passaram por todos esses países, né? Levei eles em Portugal, levei eles aqui na Inglaterra, vieram em Londres, foram em Paris, foram em Roma. E minha mãe trazendo isso, né? Voltando com essa bagagem, que é impagável, sabe? Assim, ver o Impagável, rosto deles, eu lembro do rosto da minha mãe aqui, sabe? Lá, chegando na Itália, que eu acho que o mais impactante pra ela foi imaginar que, assim, o avô dela foi pro Brasil e assim, as raízes dela, e ela nunca imaginou. Se ela não imaginou sair pro Rio, imagina vir pra Pra Europa. É uma Europa, coisa, sair né? do país é um E eu sonho fiz isso no meu impossível. primeiro ano de Londres. Eu cheguei em É mesmo? 2018, em 2019 trouxe todo mundo.
Em Caramba. 1 ano. Então, são objetivos mesmo, né? E pra mim foi impagável, assim. Não tem coisa que paga isso, essas coisas que a gente faz pelos pais da gente, sabe? É uma coisa que é inexplicável mesmo. Pode ter certeza que marcou eles pro resto da vida, Com né? certeza, eu tenho certeza, né? E aí foi minha trajetória, né? Aí, quando eu voltei pro Rio, depois dessa campanha política, eu entendi que eu precisava de algo mais, e eu já tinha isso engavetado, esse projeto de tirar a cidadania, e acabei vindo pra Itália, na realidade, né? Fui pra Itália, e na Itália também tem uma história muito, muito legal que aconteceu, porque eu fui pra um comune, que é Reggio Calabria, que fica no sul da Itália. E aí eu morei em Reggio Calabria, eu fui com uma assessoria, né? Ah, Eu tinha essa assessora lá, que é a Leide, e aí a Leide começou a fazer meu processo lá, tinha pago ela pra fazer e ia ficar lá o tempo que fosse necessário. Só que, óbvio, você quer que isso aconteça e saia rápido, quer que aconteça ontem, né? não é? E aí eu fiquei lá 1 mês e 1 dia, e o Vigili, pra quem não sabe esse processo de cidadania, você tem que passar como se fosse um fiscal, né, policial na realidade, que é É. o Vigili, e o Vigili passa pra confirmar que você tá morando na Itália, pra ele poder te dar a residência, e é a residência que te dá o direito de poder tirar a cidadania italiana. É. E aí, em 1 mês e 1 dia, não tinha passado. E eu tinha entrado num grupo de Ou cidadania, ele estava de férias ou era agosto, não? Era é... mês de agosto. não, foi em março. Eu tinha. E eu Mas fui, tava entrei. frio, então. É. Tava frio, é difícil. E aí, nesse mês também eu me matriculei lá na escola, na universidade, na Dante da Gleri, Legal. pra fazer italiano. Então eu fiz 1 mês de italiano, parlo un po' di italiano, Bravíssimo. solo un po'. Solo un po'. Un poquito não, um Não, po'. porque já Porque virou mistura muito espanhol. espanhol, né? Mas a gente mistura muito. Eu acho que Eu não consigo falar espanhol. por conta do italiano. É muito É, por difícil, você causa do mistura. italiano, né? É. E aí eu fiquei esse 1 mês e meio lá, 1 mês e 1 dia, na realidade. E eu tinha entrado em contato com algumas. Na realidade, tinha conhecido algumas pessoas da internet, num grupo de cidadania italiana. E uma dessas pessoas que eu conheci, que eu tinha falado que eu ia pra Reggio Calabria e tal, ele me mandou mensagem. E aí ele me mandou mensagem e falou assim: olha, tem um comune aqui que tem pouca gente. Só que a gente não tem assessor. É comune, para quem não sabe o que É está falando, cidade. É cidade na Itália. É o comune. seria uma cidadezinha É lá, uma né? cidadezinha. Uma cidade e uma prefeitura, Uma né? prefeitura, é isso. E aí, nesse comunezinho pequenininho, ele falou que, olha, se você quiser vir, eu arrumei uma casa e a gente divide essa casa. O aluguel dessa casa. Porque, pra quem não sabe, a gente precisa ter residência, precisa ter uma casa né, um contrato de aluguel. É. E eu falei, quer saber? Esse negócio não tá rolando aqui. Peguei minhas trouxinhas sem saber, sem conhecer o menino, Aham. sem conhecer o lugar. Peguei minhas trouxinhas e fui. E nada é por acaso, né? Cheguei lá num dia, né? Eu lembro também como se fosse hoje. Que eu cheguei num dia chuvoso, eu peguei um trem de Reggio Calabria até Pisa. Uhum. E cheguei lá chuvoso, sem conhecer ninguém, sem conhecer quem ia me buscar, sem conhecer o menino que eu tava conversando na internet, né, que ia dividir a casa comigo, e sei que deu tudo certo. A gente chegou lá em Gavassi, o comune chama Gavassi Terme. Quem quiser pesquisar, às vezes lá é um bom lugar pra tirar cidadania. Não sei se ainda é hoje, mas quando eu tirei era. Quanto tempo faz isso? Ah, tem 6 anos que eu tô Já aqui. era. É, já era. Mas não tinha assessor. Aham. Então não tinha Ah, tá. assessor, não tinha brasileiro lá fazendo esse processo, né? Aí eu cheguei lá num dia, no outro vídeo ele passou. Aí a Nossa. gente chegou, o vídeo ele passou, aí a gente foi lá na Comune, conheci a Lara, que é não é escrivã, não sei o cargo dela exatamente, mas ela que controla toda a parte Imigrante. de imigração, de registro, né? Porque Aham. pra quem não sabe, eu tenho uma certidão italiana. É. Então a gente nasce de novo na Itália. Siamo tutti Siamo italiani. tutti italiani. Então, a gente. Ela foi super solícita, super agradável comigo. E aí pediu meus documentos. Porque a gente sempre pediu uma não renúncia, né, do Brasil. O que que é a não É. renúncia? É confirmar que seus documentos são verdadeiros, que vieram do Brasil. É. E a minha não renúncia chegou em 6 dias. Então, É porque basicamente. antigamente, quando os nossos ancestrais chegavam no Brasil,
Se você, se o nosso bisavô, no caso, ele tinha a possibilidade, eu não me lembro direito, mas eu acho que eles tinham direito, eles ganhavam terras se Ganhou eles terras. renunciassem A à cidadania cidadania. italiana e pegassem a brasileira. Então, esse certificado de não renúncia Tem que tirar o se o certificado. nosso ancestral não renunciou, se ele renunciou, você perdeu o direito de Você não é ter. italiano. É. Se ele não renunciou, você tem. Então é o É, certificado de não renúncia. É isso. mas a gente, de não naturalização, né? Então, ele não Não se naturalizou-se naturalizou brasileiro, brasileiro. E eu dei sorte, eu acho que a minha família pegou as terras e não e não renunciou. renunciou. Então, a gente teve ali uma. A gente não, porque não chegou na minha geração, então, assim, Uhum, tá tudo bem, mas olha, eu sou grato, tem que ser grato dos com meus antepassados, certeza. porque hoje eu tô aqui por conta deles. Eu também. Então eu sou grato a O eles. seu foi o quê? Seu bisavô? É meu bisavô, É o meu Domênico também. O Magnambosco. meu também chamava-se Domênico. É Não é o mesmo? mesmo, mas era o É, Domênico também. é o Domênico Magnambosco e ele é casado com a Ângela Berlato. Inclusive, a Ângela era de Verona e eles casaram em Montecchio, que é a O região meu ali era o de. Domênico e Ângela Vision. Mentira! Ela até Olha! espantou lá. É sério, Domênico e Ângela. Devia ser um nome bem comum, né? É. 1800 e pouco. Pois é. E aí eles casaram, se eu não me engano, em Montecchio, que é a região ali de. Montecchio Maggiore, É a de região Verona, né? de. É a região do Romeu e Julieta, né? No Da Vêneto, história. né? É no Vêneto. E, e basicamente, né? Então eu me trouxe ali essa cidadania em 3 meses. Eu tava com meu passaporte. Três Ra- meses? 3 semanas, 3 meses. Rapaz. 3 semanas eu estava com meu passaporte. Eu tirei meu passaporte em Firenze, que é a cidade mais próxima ali. Próxima. Ai, amei, gente. Vai pra Firenze, vai pra Toscana. Que lugar incrível. Já voltei várias vezes. Roma, eu amo Roma. Eu amo Roma, já que fui umas 10 vezes em Roma. É mesmo. Muito. Nossa, eu vou muito em Roma. Eu gosto muito mesmo. E aí, basicamente, eu morando lá, né? Fiquei lá, depois de ter tirado a cidadania, fiquei mais lá. Aí eu viajei a Europa, né? Alguns países e tal, com meu amigo, que eu tava morando junto. Aham. E aí, basicamente, o porquê escolher Londres, né? Na verdade, a minha primeira opção era Manchester. É Né? mesmo? Era Manchester. Mas quando a gente pensou, né, com relação ao emprego, né? Porque Uhum. as pessoas que estão na Itália que tiram cidadania, basicamente todo mundo vem pra cá, né? Ninguém quer ficar na Ninguém vai Itália. ficar na Itália. Primeiro porque É pobre, né? é De certa ruim é para ruim pra emprego, né, emprego. cara? É pobre, na realidade, no quesito emprego é mais Emprego, é. complicado, né? Mas a maioria das pessoas que tiram cidadania vinham, né? Agora não vem mais. E você sabe que eles não gostam disso, né, os italianos. Não, Porque não gosto. eles sabem, assim, os comunes maiores, eles falam, vai Vai tirar a tirar pra ir cidadania embora. para ir embora. E Mas é isso, eles é, falam exatamente na isso, que verdade você não eles quer ser queriam cidadão italiano. eles queriam que Que você ficassem, povoasse a que é para Itália. povoar, exatamente. É. Porque se é pra ser italiano, é pra ser italiano na Itália, Na né? Não é pra ser Itália, italiano fora de inglês. lá, É. E aí, basicamente, foi a escolha. Tipo, pensou assim, Manchester, e aí decidiu Londres por ser talvez uma opção mais fácil de arrumar emprego, Maior, né? As maior e possibilidades são tal. maiores, né? Isso. E aí eu tinha um outro sonho, que era fazer um mestrado, alguma coisa aqui, né? Na Inglaterra. Na Inglaterra, Já fora falava do país. inglês ou não? Já porque eu tinha morado no Canadá, né? Ah, tá. Então valeu. 4 meses no Canadá já valeu. Valeu. E eu fazia inglês, sim, eu tive oportunidade também que eu não citei aqui, mas uma dona de uma escola de inglês lá que a minha mãe trabalhava na Casa da Cultura. E a escola de inglês era do lado, né? A Maria Luísa. Na época era Skill Idiomas. E a Maria Luísa me deu uma bolsa pra Que minha mãe. Minha mãe legal. era faxineira lá na Casa da Cultura, né? E aí minha mãe, conversando com ela, eu acho que eu sempre tive essa vontade de conhecimento e de Aham. sair mesmo da bolha. E aí a minha mãe pediu pra ela e ela me deu essa bolsa de. Ela tinha um programa lá, pra Aham. pessoas que não tinham, de baixa renda mesmo. E aí eu consegui essa bolsa, então eu consegui tipo, estudar inglês melhor, né? Porque na escola no Brasil não é tão bom, na escola pública. Então eu consegui estudar isso desde. Nossa, eu acho que eu era adolescente, 11, 12 anos, assim. É mesmo? Eu Então tive já essa veio isso bolsa. E já aí tinha na bagagem mesmo. já tinha um pouco na bagagem, aí no Canadá, óbvio, que aflorou mais, né? Apesar de ter ficado, depois que eu voltei do Canadá em 2011 e até 2000 vamos lá que eu voltei aqui ao longo de 2018 sem treinar, sem falar, Aham. então é diferente mesmo, né?
a primeira coisa que eu fiz aqui quando cheguei foi buscar Estudar. estudar inglês de novo, porque não dá. Hoje, assim, o meu contato é muito com brasileiro aqui, Uhum. né? Eu tenho clientes fora, tenho clientes ingleses, mas meu contato é muito com brasileiro. E eu tenho que treinar mesmo, porque você vai esquecendo as palavras. Então, se você não fala, você Se acaba não perdendo. pratica, esquece. Isso, basicamente. Meu italiano tá enferrujado, por isso que eu gosto de ir pra Roma, porque Faz amor e parlo e canto. mangio e canto. Anche io. Perché siamo tutti cantanti quando parliamo italiano. Exatamente. Então, é isso. E aí, desde então, eu tô aqui, eu fiz um MBA. Eu fiz um MBA na época da pandemia, que foi uma coisa chata, porque eu não conheci gente, que era um dos intuitos de fazer um MBA, É. que era para fazer networking, relacionamento. E eu Na me pandemia, inscrevi. né? Então, mas não tinha pandemia quando eu me inscrevi, né? E não tava acontecendo tudo. Aí eu me inscrevi, passei eh, numa escola que era uma escola de música. E aí, eu não escolhi por isso, não, que era música, não. Eu escolhi porque tinha Mas um você tem MBA lá. uma veia de músico na família Não, ou não não? tem, não tem. Na realidade, o MBA que tinha lá era de empreendedorismo criativo. Por isso que me chamou a atenção, porque tinha criatividade e tinha empreendedorismo. Ok. Eu queria entender o processo de empreendedorismo todo. Aham. Porque só tinha a base de marketing. Aham. Eu não sabia como é que funcionava tudo. Então, lá nesse MBA, você tem que abrir uma empresa, tipo, desde da idealização até botar a empresa pra funcionar. Esse é o projeto final. Então, Isso em Londres. aqui em Londres. Aham. Aqui em Londres, eu acho, mas Lá em lá Londres. em Londres, né? Aqui em Manchester. Mas lá em Londres. E aí eu fiz isso durante a pandemia, né? Terminou em 2022 o curso. E me formei, e aí hoje eu sou mestre em empreendedorismo criativo. Creative Entrepreneurship, né? Mais Mas chique. é interessante, É né? interessante. E é isso que me deu uma ampla visão sobre negócios em si, né? Uhum. E aí isso me ajuda, de certa forma, a ajudar outros negócios, né? Hoje eu tenho, além do Odige, que meus colaboradores tocam, eu estou na parte muito estratégica do Odige. Quando entra um cliente, eu faço a estratégia, eu vou entender, né? E às vezes eu pego a parte do comercial também para conversar com os clientes, para buscar essa expansão da do Odige. Mas hoje eu tenho a minha mentoria de branding estratégico, né? Porque para uma empresa, né? As pessoas às vezes não têm noção, né, de quanto custa um projeto de branding, né? Aham. E um projeto de branding, dependendo do tamanho da empresa, porque é isso, a gente tem que entender o tamanho dessa empresa para entender o tamanho do projeto que você precisa escalar, né? Sim, sim. Você não É, pode chegar a dar um preço assim. não posso, porque depende, né? Então, se eu vou fazer um estudo de mercado para uma empresa que tem 5 concorrentes, é uma coisa. Se ela atinge uma área, né, uma cidade, é uma coisa. Agora, se ela é nacional, não é o mesmo preço. Com certeza Não não. dá pra fazer, porque eu preciso de trabalho é muito muito mais maior. informação. Muito É. maior, muito maior. E a responsabilidade também, né? Com certeza. Com certeza, essa empresa espera muitas outras coisas, né? Mas um projeto de marca para uma empresa pequena fica em torno de uns 15 mil, para uma empresa pequena. Uhum. Tem projeto de marca, né? Vamos falar aí de um projeto de marca, por exemplo, da Oi. Você fala 15 mil o quê? Desculpa, tô falando em reais, mas assim, né? Reais. Aham. Você vai converter aqui, não daria para vender um projeto porque depende também do mercado, né? Então, Sim. se eu vou contratar uma empresa de pesquisa para fazer uma pesquisa aqui, ela não vai me cobrar 5 mil reais, ela vai me cobrar 5 mil libras. Com certeza, é. Entendeu? Então, eu preciso escalar isso também para a moeda que eu tô vivendo no momento. Mas pensando que um projeto pode ser de 15 mil reais, talvez numa pequena empresa, né, numa menor empresa, e chega a pagar até, não vou falar bilhão, mas milhões chegam a pagar num reposicionamento de marca, né, de empresas multinacionais. E vale a pena, né? Não tem como negar, né? Cara, Não tem como negar, porque é o conhecimento que te traz, né? E como eu sempre falo, né? Então, quando a gente faz marketing, a gente vende mais. Quando a gente trabalha a marca, a gente vende melhor, né? Quando a gente trabalha marca e comunidade, a gente vende melhor e sempre, né? Então, basicamente, o que a marca te ajuda a processar, né? É que você consegue, através de um trabalho de marca bem feito, falar o que o consumidor quer ouvir, né? Com uma mensagem simples que resume todo o seu propósito de existir, né? Resume todo o seu diferencial ali naquela mensagem simples. Então, você não tem que perder tempo argumentando, você gera valor, né? Eu falo que você sai da guerra de preço e entra no jogo do valor, né? Porque é isso, basicamente. Você não tem que ficar lutando por
por um cliente o tempo inteiro. Não, né? porque as pessoas já chegam em você sabendo o É. valor que você gera para elas. Eu acho que a preocupação maior de todas as empresas, seja ela pequena ou grande, claro, de um certo porte, é lutar pelo dia a dia do cliente, né? cliente, Eu com preciso de certeza. cliente, eu preciso de um cliente, eu preciso de mais cliente. E é um cliente, e assim, quando você trabalha marca, você tem um cliente que paga melhor e que você não tem que ficar Correndo atrás dele. dele, porque ele já Fidelizou. fidelizou, principalmente quando você cria comunidade, aí você fideliza o cliente vira seu advogado de marca. É. Então, trabalhar a comunidade, e é a tendência, né? Tem alguns estudos que falam realmente. A gente já está vivendo isso, né? Eu falo de branding não é à toa, porque é uma tendência, a gente está com o mercado saturado e a gente precisa de se diferenciar. Branding é trazer significado para alguma coisa, né? Coisa. Então é isso, você cria um significado. Você tem 2 relógios que fazem a mesma coisa, e por que você escolhe um Rolex e você não escolhe, sei lá, um Casio? Porque o Rolex te gera, né, inconscientemente, status um status, um poder. É um signo, né, que você usa para acessar dentro daquela comunidade, as pessoas entendem o que é aquilo, né? Mas, assim, as redes sociais trouxeram essa difusão, assim, muito maior, né, desses valores, né? Sim. Então, chegou a mais pessoas, né, esses valores, tanto de marca de luxo, né, para ser consumido, isso, as redes sociais amplificaram essa... Você acha que depois das redes sociais, essas grandes marcas que eles não estavam lutando por um cliente a mais, mas sim por fidelizar uma clientela, banalizou os clientes, banalizou a marca ou melhorou para eles? Eu acredito que eles conseguiram aumentar a percepção de valor da marca deles, porque se eles já trabalhavam branding, eles conseguiram amplificar a mensagem deles, Com né? as redes sociais. Com as redes sociais, eles conseguiram Então, amplificar. a gente acha que virou banal a rede social, né? Tipo assim, tá tudo ali, tá tudo ali. Acho que não, né? Então, Porque o você significado consegue amplificar sua mensagem, seja ela qual for, né? Né? Aí Seja a gente boa ou não vai, ruim. não vou entrar nesse mérito, Aham. mas você consegue as redes sociais trouxeram voz para quem não tinha. Sim. É isso, basicamente. Então todas as marcas tiveram que se adaptar, porque era um emissor só, né? E aí eu comecei a ser receptor e essa recepção do meu cliente começou a interferir na minha marca. Uhum. Então eu tenho que saber o que o cliente tá falando de mim, eu tenho que ouvir e buscar melhorar sempre, porque essa opinião, que era só o boca a boca pequeno, talvez, né? Então esse boca a boca agora, a dimensão é gigantesca, né? A gente estava até falando A isso, gente né? falou isso na rádio. Que dependendo do feedback que alguém te dá, você tem que mudar a sua estratégia. Com certeza. Você tem que entender, né, se esse feedback é positivo. Não precisa ser positivo, mas qual o fundamento desse feedback. Que seja negativo, mas seja você tem que olhar com bons você tem que olhar olhos. com bons olhos, né? Você tem que sair da sua posição de empreendedor, porque a gente sempre olha as coisas com o nosso olhar. E interno da gente, né? Então a gente sempre acha que as pessoas estão sendo agressivas com a gente. Acha que é sempre uma ofensa, né? Gratuitamente, não é, né? Então você se sai de você, né? Eu aprendi com um curso de PNL, né? De programação neurolinguística. Então você sai de você e olha por cima. Então, nossa, ele tá falando de mim ou ele tá falando da minha marca? Isso é realmente um ponto que eu preciso melhorar. Você não levar pro pessoal, não levar né? pro Eu pessoal. acho que se você levar pro pessoal, tudo vai te ofender. Tudo te ofende, né? Então é entender o quão relevante é aquela informação e o que você precisa fazer para mudar, né? Sim. Não, basicamente essa importância de feedback, né? E é importante também você colher intencionalmente, não esperar as pessoas virem, né, até você para dar o feedback. Faz uma pesquisa de mercado. Faz uma pesquisa de mercado, faz uma pesquisa com seus consumidores, tem uma pesquisa, enviar uma pesquisa de satisfação para os seus consumidores, lá na Renner tem os botãozinhos, né? Então, alguns lugares aqui também tem para saber da satisfação do cliente num banheiro, por exemplo, aqui tem uns botãozinhos lá. Não sabia. Tem. Como funciona isso? Não, tipo, você tá satisfeito é o botãozinho verde, se não ficou intermediário, o botãozinho, sei lá, laranja e o ruim. Eu nunca vi isso aqui, não. No banheiro? Eu já vi no banheiro de alguns aeroportos tem. Ok. Tem. Mas isso também em comuns em lojas, né? Tipo a CIA tem, né? A Renner tem. Isso também para entender a satisfação do consumidor. Cliente, do consumidor.
É do cliente. E aí você pode entender isso medindo o quão bom é o seu serviço, o quão bom é os aspectos que você esteja medindo, né? E aí, Até por é bom isso, para as empresas também aplicarem isso, né? com certeza, com certeza. É aquele negócio, tem aquele negocinho do papel, às vezes tem uns papeizinhos, né? Tem Antigamente papelzinho, tinha o papelzinho, de hoje dar é no, opinião, hoje é Então, na, hoje é muito fácil, a gente usa na o rede social, né? e além da rede social, né, que você pode entrar nos stories e fazer uma enquete para conversar com o seu público. E isso também gera muita interação. Mas para fazer pesquisa de satisfação, por exemplo, você pode fazer um Google Forms, dentro do Forms mesmo, e envia o link para as pessoas, para seus clientes, né? Pra ele É responder. para ele responder. A gente recebe isso o tempo inteiro, né? Você abre Pois é. os e-mails, tá lá. E aí é um outro ponto, né, que eu sempre falo. A gente tem que ativar na pessoa um gatilho de reciprocidade. Então, você tá pedindo uma informação, e aquela informação é muito útil para você. Então, dá alguma coisa em troca, que seja um produto digital, um e-book, uma aula, gera um valor para ele, porque ele tá te gerando um valor em troca. Então, gere um valor também para ele, tá? Então, às vezes você faz um sorteio de um brinde, tá? Então, as minhas mentoradas lá no Posicionados, né, no método Posicionados. Isso é uma coisa que eu queria que você falasse. Vamos Isso, falar. Então, hoje eu tenho essa mentoria, né? Mentoria em grupo. Eu tenho tanto a mentoria Como que individual, funciona? Por exemplo, eu quero ser um mentorado seu, que é ser um posicionado. posicionado. Isso aí. Você é o mentor, né? É isso. Então, como que eu vou fazer para entrar nesse grupo? O que eu tenho que fazer? Na realidade, a gente lançou primeiro em grupo, né? Eu tenho uma mentoria individual, que é o mesmo método, só que é individual e a gente tem uma parte consultiva, que aí eu e minha equipe trabalha e vai te mentorar a aplicar essa resolução que a gente chegar, né? Ok. Então, essa parte é a minha mentoria individual. E eu tenho a mentoria em grupo, que aí eu te instruo a fazer e vou te acompanhar nesse processo, mas é você que constrói toda a parte O do legado. posicionamento. É você que constrói seu legado. Mas eu vou estar lá para te segurar na sua mãozinha, te auxiliar. Uhum. E aí esse é o método Posicionados. E é isso, assim, eu lancei, a nossa primeira turma foi agora, já estamos finalizando, foram 5 aulas. Ainda não tenho uma data para lançar a próxima turma, mas eu tenho lá se você for no meu perfil, tem um link lá de espera para quem tiver interesse Ok. do método posicionado se inscrever lá. Porque eu vou lançar uma nova turma, mas eu não sei quando ainda, porque eu tô em fase também de lançamento de um curso para ensinar as pessoas a fazerem realmente. Não vai ter a minha mentor, não serei eu mentorando, serei eu Aham. instruindo e você executando, né? Não vai ter o acesso da mentoria E qual a diferença da mentoria para o curso. pro curso? O curso é a mesma informação, só que não tem um acesso e as estratégias são personalizadas. Então, quando você está na Ok. mentoria, você tem as mesmas informações, mas você está num grupo de pessoas que tem dúvidas, que você pode sanar essas dúvidas juntas. Isso E você mesmo responde. isso, eu tô na aula com elas. Então, Aham. essa mentoria é ao vivo. Ok. Então, eu dou as aulas ao vivo para elas, e nessa mentoria a gente vai tirar as dúvidas, eu vou ajudar elas a construir a estratégia. Então, a diferença basicamente é essa. Se alguém quiser acessar, como que faz para acessar O a sua curso, mentoria ou o curso? o curso, na realidade, a gente está em construção, né? Aham. Eu vou fazer o lançamento agora em outubro. Mas quem tiver interessado, por exemplo, em entrar em contato com você, como que faz? No meu Instagram, que é o.alevaz com 2 Zs no final. O Ponto ponto Alevaz com 2 Zs no Zs. final. Então esse é meu Instagram. Aham. Quem tiver interesse também. E eu entrego muito conteúdo gratuito, né? Nós vamos deixar também aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar. Ótimo, ótimo. E Ok? eu entrego muito conteúdo gratuito lá, Uhum. né? Então esse conteúdo gratuito já te Isso eu sei. ajuda. Eu te conheci lá. Pois é. Você não sei se você sabe. Pois é. Não, você até me falou um pouco sobre, mas Pois isso é. é legal de rede social, né? A gente consegue se conectar com pessoas que são muito Quando legais. eu vi você, e eu acompanho, né? Eu vi você falando as coisas, me interessa isso, né? Então você clica e se interessa e É acompanha. isso. Aí eu vi que eu achava que você estivesse no Brasil, na verdade. É mesmo. Aí depois eu vi, não. Mas acho que minha bio tá Londres, não tá, Aí não? depois, mas quando você vê o vídeo, você Você não vai vê, lá você na não vai na bio, bio, né? Depois, por curiosidade, acabei procurando e encontrei. Falei, não, tá longe. Vou mandar uma mensagem para ele, ver se ele não quer vir aqui. Eu fiquei super feliz com o convite E eu mesmo. feliz com a sua disposição em sair lá de Londres para vir aqui. Mas não é Mas é uma viagem, né, uma cara? viagemzinha, mas Muito obrigado. tá tranquilo. Eu também adorei conhecer Manchester, assim, achei uma cidade muito legal mesmo. Eu não conhecia, não tinha
essa visão sobre Manchester. Inclusive, estou fazendo um vídeo, tá? Para falar sobre isso, sobre a revolução de branding de Manchester, porque as cidades também passam uma imagem, são uma marca, né? É verdade. Então, as cidades também passam por revoluções e por rebrandings. E Manchester passou, né? Passou. Vou falar isso num vídeo. Fiquem ligadinhos nos meus stories, vai lá no... Liverpool também passou por isso. Liverpool também passou. Passou. Vou dar uma pesquisada, porque amanhã eu devo visitar Liverpool e faço um vídeo lá também falando sobre a revolução que deve ter acontecido por lá, porque eu também não conheço Liverpool e quero conhecer. Você não conhecia Manchester? Não. Não. Aqui na Inglaterra eu conhecia Oxford, Cambridge, Bournemouth, e cheguei até Edinburgh. Tomei um esporro no ônibus o dia que eu fui de ônibus pra Edimburgo, né? E aí eu cheguei numa... eu perguntei, esse ônibus é pra Edimburgo? Não, to where? Tipo, pra onde? O que você tá falando, O que você tá falando? Edinburgh. Então, tipo... Eu não fazia a mínima ideia do Nem eu, sotaque. zero ideia de como é que falava. Pra mim era Edimburgo, e achei lindo, e é isso. Mas a cidade é linda, o povo é super hospitaleiro. Quem não sabe o que tá falando, a gente tá falando da Escócia. Da Escócia, é outro país que tá dentro do Reino Unido. E aí Edimburgo, né, é a capital da Escócia. E aí é muito cinematográfica. Edimburgo é cinematográfica. É mesmo, eu não conheço. Você não conhece? Não. Gente, você tem que ir, você tá num filme. Onde eu vejo assim que a temperatura é menor do que Manchester, Você não evito. vai, Não. entendi. Mas vai no verão. No verão vai estar um pouquinho mais quente. Será? Acho que sim, acho que sim. Mas é muito lindo. Me lembrou, em certa forma, o Rio de Janeiro, porque mistura a cidade com o ambiente. O Rio de Janeiro é óbvio, né? Em outra proporção, né? O Rio de Janeiro é uma cidade Nós estamos falando de temperatura. de temperaturas, né? Eu tô falando aqui só de conectar o ambiente da cidade com a paisagem. A natureza. Com a natureza. E eu achei super isso de lá, sabe? Achei muito legal mesmo. Gostei bastante. O povo é muito, muito receptivo, muito sorridente. Também não achava que era em São. Eu gostei bastante da minha viagem pra lá. Eu, na verdade, não tenho o que reclamar. Sinceramente, eu acho que assim, sempre fui tão bem tratado aqui na Inglaterra que nem parece que o a gente inglês é é um muito imigrante. o inglês é muito polite, assim, muito educado, né? Relaxado, isso. Eu acho muito de outros Relaxado, países. relax. Relax, Eu visitei vários países já, acho que já fui em mais de 40 países. E aí o inglês realmente é muito educado, né? Mas em Londres você não vê essa proximidade com as pessoas, porque é uma vida corrida, é tipo São Paulo, então Metrópole. é né, metrópole, cara? então cada um tá vivendo o seu mundinho, indo e vindo, e é isso, né? Mas de maneira geral, as coisas são muito organizadas, né? As coisas são. As pessoas são educadas, e é isso que eu gosto na Inglaterra em geral, em Londres em si, né? É ótimo, é bom a gente Não saber é? disso, né? Saber que a gente é bem tratado aqui. Não né? é? Isso é bom, isso é bom. Tá, aí você resolveu sair do Brasil, foi para a Itália fazer sua cidadania. Essa foi a primeira viagem, assim, no intuito de Morar fora. Na realidade, eu queria ter morado no Canadá, né? Mas eu tinha Mas você algumas... foi fazer só intercâmbio. Fui só intercâmbio. Mas algumas inseguranças minhas, né? Foi a primeira vez que saí de Sacramento, então nem é pela idade, que eu já tava mais velho, acho que eu tinha 23, 24 anos. Mas pela insegurança, por vários motivos, eu não fiquei no Canadá, não tentei a vida no Canadá, né? E agora vindo pra Europa, eu vim num outro status, né? Tipo, eu já era cidadão, então eu não corria, porque se eu ficasse no Canadá eu teria todo ilegal, então todas umas coisas que eu não queria viver, né? Não queria ter naquele momento. Na Itália, você não achou que dava pra Eu quando você tirou sempre sua tive... cidadania? Achei, mas... Dá pra aplicar o seu tipo de trabalho lá? Dá pra aplicar. Eu tinha minha agência já, né? Então já tinha minha renda lá. Só que a escolha de vir pra cá, né? É pra realmente... Londres é a capital da Europa, financeira, né? Cultural. Então era isso, assim. Era uma oportunidade de crescimento mesmo, né? Quando você chegou, o que mais te impactou? Nossa, eu acho que a organização. Para o bem, quanto para o mal? Eu achei a organização da Inglaterra
muito diferente. Uhum. Limpeza, né? A organização em si, isso me impactou muito, 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 muito. Eu acho que isso é o que a gente. Não sei se a gente busca isso, mas quando a gente chega e encontra, é isso que faz a gente superar o frio, O superar a frio, com chuva, certeza. a língua. Porque você Então, vai eu amo a França, tá? Eu amo Paris, amo muito. Eu é ainda mesmo. quero morar em Paris. E aí, lá na França, não tem essa organização, as pessoas, pelo menos Paris, né? Não sei, tô falando na França em geral, mas não, né? Aham. Pelo menos o que eu conheço em Eu não sei. Paris. Paris só passei. Não... Nossa, eu amo Paris. A gente já foi também, já deve ter ido umas 5, 6 vezes em Paris. E amo muito Paris. Eu acho o clima muito parecido com a vida boêmia do Rio, aquele. Mas é isso, é isso. Eu até toquei lá, fui fazer um Réveillon, mas eu Mentira! cheguei, toquei no outro dia e vim embora. Então, não, acaba não Caramba! conhecendo nada. Não, precisa de um tempinho pra conhecer Paris. E Paris é aquelas cidades boêmias, é aquela cidade que bon vivant mesmo, sabe? Que as pessoas estão Uhum. lá pra viver. Eu senti isso também. Só que aí, voltando a Paris, o francês ele é um pouco mais grosso, né? Vamos botar assim. Ele não é tão polite. Ele é mais bravo, eu acho, assim, né? Assim como o italiano também é mais bravo, mais robusto na forma de comunicar. Um pouco É, mais rude. mais rude, vamos botar que é rude. E então é isso, assim. Aí Paris me dá aquela vontade de morar lá, por conta dessa alma boêmia, dessa coisa que eu acho que eu tenho no meu inconsciente aqui por conta do Rio, sabe? De morar no Mas você é Rio. uma pessoa que você gosta da noite, por exemplo? Eu não gosto da noite, eu sou Não. pessoa diurna. Ah, ok. Totalmente diurna. Eu acordo 6 da manhã e eu vou dormir às 9. Então não gosta de festa, balada, Eu vou às vezes, mas eu não sou essa pessoa que noturna. vive pra isso? Não vivo, não sou pessoa noturna. Eu sou uma pessoa que é mais diurna, eu gosto de programa diurno, eu gosto de conversar, eu gosto de sentar. Bom mineiro, gosto de boteco. É, boteco, um pão Não de gosto de queijo, boteco, pão de queijo, uma uma carninha. cachaçinha. A cachaça você não bebe cachaça, né? Eu não bebo muito, assim. Ah, Eu não não sou bebe muito, é bom. Não, eu não sou uma pessoa que bebe muito mesmo, assim. Aham. Eu, não- eu Eu percebi. Você tomou uma xícara de chá, ou uma taça de chá ali de de uva. uva. É porque, na realidade, eu tenho um problema. Não é um problema, mas é porque meu pai é ex-alcoólatra. Então eu Ah, vivi minha infância tem com uma isso. Tem uma restrição. restrição a isso. E aí eu não realmente, por esse quesito aí, né? Hoje, graças a Deus, ele não bebe, já tem uns 15 anos aí que ele não bebe mais. Mas eu vivi isso na minha infância. E aí isso me gerou um bloqueio que pra mim também é indiferente, sabe? Eu bebo socialmente. Às vezes, quando eu tô no Brasil, eu bebo mais por Aham. conta do clima, por conta dos encontros com os amigos, mas não é uma coisa que eu faça regularmente ou que eu faça assim de um hábito de vida. Aham. Não é para, Legal. não sou eu essa pessoa que faz isso. Mas eu saio, eu gosto de, né, reviver minha época, porque eu fui muito baladeiro na época da Ah, faculdade. você foi então? Graças a Deus eu tive essa época da faculdade, sabe? Eu consegui mesmo lá na faculdade viver algumas coisas muito legais, com as pessoas muito legais mesmo, né? Aham. E aí eu gosto de sair pra reviver essas coisas, né? Gosto de dançar, gosto de sair pra isso, né? E é isso, assim, eu gosto de viajar muito, muito, muito. Essa semana passada, retrasada, eu tava no leste europeu tava viajando com um amigo meu, que é um blogueiro de viagem, que é o Estevão Pelo Mundo. Oh, que legal. E muito legal lá, muito legal, assim, eu tive uma impressão muito boa de uma cidade lá na Macedônia, capital da Macedônia, Skopje. Não Uhum. sei se você já ouviu falar. Já. Ah, então, mas as pessoas Não, não conhecem. Skopje não, mas Macedônia A sim. Macedônia, sim, Ah, Skopje é a capital. O povo super hospitaleiro, uma cidade super bonitinha, e eles gastaram bilhões, tá? Em reestruturação. estátuas. Oh, Temos estátuas gigantescas, estátuas porque sabe que o Alexandre o Grande é da Macedônia, né? é verdade, cara. Ele é da Da Macedônia. Macedônia. Então tem umas estátuas gigantes Sempre contando a acha que ele história é. dele, de políticos, se a gente acha que ele é grego, não, É, o não é. grego, é. Não, ele é macedônio. E aí ali tem um conflito, né, da Macedônia, não a Macedônia em si. Aí eu fui na Macedônia, fui no Kosovo, que é uma parte da Sérvia. E aí você entende, por exemplo, os sérvios, eles não são umas pessoas de sorriso fácil, né? Não é. Por quê? Porque a parte que eles perderam Kosovo, Uhum. que é uma parte do território deles. Era, né? E aí, por exemplo, a história toda da Sérvia, de nascimento da Sérvia, tá no Kosovo.
Então eles não aceitam realmente perder o Kosovo, porque é onde surgiu a população, onde era uma parte histórica, né? E aí você vai entender um pouco mais estudando, né? E o Kosovo só foi pra frente porque os Estados Unidos colocaram dinheiro e bateram o pé, né, que o Kosovo ia ser independente, tanto que lá tem uma rua que chama Bill Clinton, Hillary Clinton, então os Estados Unidos têm muito da cultura, lá tudo é em inglês, não é em sérvio, né, e eu fui e assim, eu gostei muito da Macedônia, gostei de conhecer o Kosovo, gostei de ir na Sérvia, mas o que eu achei da Sérvia em si, eles têm uma história muito pesada, porque a OTAN bombardeou eles em 99, se eu não me engano. Bombardeou, morreu muita gente, então teve um conflito ali muito forte. Então, na guerra do Kosovo, também eles perderam muita gente, e aí eles carregam ainda isso nessa geração ainda, é muito forte. Muito Então as pessoas forte. são mais rústicas, Sim. são mais fechadas, por conta, acho que dessa história mesmo. Tem uma certa mágoa ainda, né? Tem. A gente tem que entender, né? Oxe, claro, Como eu imagina. falei, a gente tem que sair da gente e entender o que essas pessoas viveram. Elas são assim por um motivo, Com né? certeza. Tem um motivo por trás. Ninguém é triste ou Ninguém melancólico à à toa. toa. Então, as pessoas, a gente tem que entender esse por trás, né? E trazendo isso para o universo da marca, a gente tem que entender como as marcas influenciam nas pessoas e como vai ser esse sentimento e essa história que você tem. Que você tem que levar a sua história e essa autenticidade sempre. Tá, isso eu vou te fazer uma pergunta agora. Vamos lá. Uma curiosidade. Como você mede o impacto de uma estratégia De marketing? De marca ou de marketing, né? É. Então, diferente. De marketing é muito mais fácil hoje em dia com as redes sociais, porque eu consigo medir os KPIs, né? Que são os que as ferramentas-chave, né? Que a gente escolhe para medição. Então, eu posso fazer uma campanha de tráfego, eu sei quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas Isso que você compraram. está falando é a diferença da De estratégia marketing de marca e para de uma marketing. estratégia de marketing. Agora eu tô falando como que se mede marketing. Então, marketing tem várias formas de medir. A estratégia de branding, a gente tem que. Porque branding é muito subjetivo, né? Mas tem formas de Como medir. você explicou, não é o branding, não é só Não é o logo. logomarca. Não é o logo, né? E aí a gente tem forma de medir basicamente a nossa estratégia de branding, né? Para saber se as pessoas estão entendendo se essa mensagem está sendo realmente captada e as pessoas estão realmente entendendo e comprando, né? Que no final das contas. Quando você tem um produto final, que é a logo, que você explicou legal lá na rádio, que você disse que às vezes as pessoas começam pela logo, e a logo seria eu vou o dar o telhado mesmo da exemplo casa. aqui. Então, pensando numa casa, né? O branding seria a base dessa casa. A fundação. A fundação dessa casa. Para entender que essa casa aqui, olha, essa casa é para uma pessoa, ou para duas pessoas, ou é para. Eu vou construir, em vez de uma casa, um prédio, para quantas pessoas, quem são essas pessoas que vão morar aqui dentro, tudo isso. Então eu vou entender como é que vai ser essa casa, para quem que é essa casa, se ela vai ser colorida, se ela não vai ser, se ela vai ser moderna, se ela vai ser tradicional, se tem mobilidade ou se não tem. Então, basicamente, o branding é basicamente entender tudo isso, né? E aí, entendeu isso, eu vou botar a cor da casa que eu quero, o telhado que eu quero, vou fazer ela de madeira, vou fazer ela de alvenaria, então eu vou entender tudo isso. Se tem escada ou não tem. Se tem escada ou não tem. O marketing, né, é basicamente vender essa casa para um público serve. Propagar que essa casa existe e vendê-la, né? São estratégias pra gente vender essa casa. E as pessoas, às vezes, começam pelo telhado da casa, que é o logo. Porque você tem que entender vários aspectos antes para chegar num logo, né? Eu vou te dar um exemplo bem forte, né? Talvez eu acho desse exemplo na rádio, né? Da Coca-Cola e da Pepsi, né? Então, a Coca-Cola, ela não é um refrigerante, ela não vende refrigerante. A Coca-Cola, ela vende felicidade, ela vende família, ela vende momentos de união, ela vende basicamente isso, né? Estar em torno de uma mesa, vivendo e se divertindo em momentos felizes. E aí, se eu começo, por exemplo, eu sei que a Coca-Cola é vermelha. Aí, se a Pepsi decide fazer uma marca vermelha, ela não tem um contraponto. Por exemplo, no ponto de venda, a pessoa, né, talvez ela vai pensar, vou induzir ao erro. Mas não, ela tá só reforçando
A marca da Coca, Com certeza. entendeu? Porque as pessoas já reconhecem a Coca. E aí a Aham. Pepsi vem com um diferencial que é vender para jovens. E é azul, né? É azul. Então, você tem que pensar nisso na hora de construir seu seu logotipo, né? Aham. Então, você tem que entender o que você está comunicando, com quem você está comunicando, quem são seus concorrentes. Não é replicar o que está no mercado. E exemplo, vamos colocar, tem uma firma grande, se você pega esse caso, um caso assim, a Uhum. firma já é grande, já tem um certo nome e ela começou a ter uma Declina. decadência, uma Declínio. decadência, um declínio. Por onde eu começo? É, Por pela onde? logo, Por onde você começa quando você precisa entender as coisas que estão erradas na sua vida? primeiramente pensar, né? Pensar o que está acontecendo. Então, na terapia. Aham. Então, eu começo com a análise interna para saber o que está acontecendo. Se mudou a qualidade Mudou a do produto. qualidade, o que os clientes estão falando, Ó. né? O que a equipe está falando? Porque O funcionário, ele... eu faço uma pesquisa, eu faço uma tá. Ele pesquisa com ele funcionário. tem um peso. Tem, com certeza. Porque às vezes o empresário ele tem um cabresto aqui, ó. Uhum. Ele não quer enxergar. Ele não quer enxergar o que tá dando errado. E o funcionário, os colaboradores, estão muito mais à frente Que está no dia a dia no dia a com o dia cliente. com o cliente, já entende muita coisa, né? Que faz sentido para entender realmente o que está acontecendo nesse declínio. Ok. E você, entendendo isso, você consegue trazer isso para uma estratégia de marca, ou de marketing, né? Uhum. Eu trabalho marca, então eu vou falar de marca. Então a gente traz isso para uma estratégia de marca mesmo, Para para reverter. reverter isso, porque é mudar a conscientização sobre aquela marca, né? Ok. Então, basicamente, você começa com a análise interna e você vai para o mercado. Entraram mais concorrentes, o preço do concorrente está mais baixo e eu não estou gerando o valor necessário para que a pessoa, por o preço, escolha a minha marca, né? Então, eu faço essa avaliação. Eu tinha uma mentorada que tinha esse exato problema. Ela começou a perder cliente, perder cliente, e aí a gente foi entender o porquê. Porque ela tinha um concorrente que tinha um preço que era muito similar com o dela, só que entregava muito mais coisa. Hum. E aí e ela não conseguia passar para as pessoas o valor dela Ok. para isso. E não faria Porque sentido. valor é uma coisa, preço é Preço é outra. outra. Preço é outra. A empresa, por exemplo, né? Vamos falar aqui. A Apple, todos os ativos da Apple, os ativos são os escritórios, né? Toda a parte estrutural, tudo o que é palpável. Tudo que é palpável da Apple, todo o dinheiro da Apple, não vale tanto quanto a marca dela. Olha só, hein? Isso se chama brand equity, que é o valor de marca. Aham. Porque é tão forte o valor dela que eu te falo, por exemplo, se ela lançar uma geladeira, você já vai imaginar como é que essa geladeira, isso já vai te gerar um desejo para ter uma geladeira da Apple. Você já imagina como é. Acaba com a venda das outras geladeiras. Não digo que acaba porque é isso. A gente tem públicos diferentes, com necessidades diferentes, né? E aí um outro ponto também que eu gosto de enfatizar. Quando você tenta vender para todo mundo e falar com todo mundo, você tá só jogando balela sem atingir muita gente. Porque falar com todo uma mundo varinha de anzol lá no meio do oceano, né? não adianta, gente. A gente não vai falar com todo mundo. Não é todo mundo que é nosso consumidor. Não são todas as pessoas que têm os mesmos valores que vão se conectar com a nossa marca. Tá? E uma marca tem sucesso quando ela tem hater. Então, quando você tem um hater, pode ter certeza que você fez sucesso. O hater é o que fala mal. É o que fala mal, né? Porque a gente tem, quando a gente vai fazer um projeto de marca, a gente tem o que a gente é e o que a gente não é. Uhum. Tá? Então, os valores que eu defendo e os valores que são contrapontos a esses valores. E vai ter uma marca que é exatamente o contrário. Ok. E a gente pensa nisso quando a gente faz um projeto de marca. Então, é tudo Pensado. sempre pensado. Tudo tem. Marca, né? Marca é reputação. Uhum. Você tem ela. Mesmo todo que jeito. você já tenha Você tem uma reputação. As pessoas te no leem. mercado. Não, você tem uma marca. A gente já projeta, as pessoas projetam uma definição do que a gente é em 3 segundos. Isso é marca. É? Isso é o significado, né? Marca é significado. Então, em 3 segundos, a pessoa faz uma leitura. Uma leitura visual tua, né? Do seu comportamento, de como você se veste. Na concepção de cada um.
A concepção ela vai fazer uma leitura de você, Ok. né? E essa leitura, ela pode ser, aí na realidade, né, você pode ter uma marca e reputação, então você tem uma reputação, independente de você trabalhar ela ou não, né? Sim. O que é o trabalho de marca é justamente ter uma reputação intencional, Ok. porque você tem esse trabalho, né? Na realidade, você já é alguma coisa, Uhum. mas aí eu tenho que ser intencional nesse meu ser. Ok. Faz sentido? Sim. Que é para você o causar. O que você Ou quer? não, Qual a mensagem que você você quer tem que transmitir? causar Você já causa. Você já causa uma uma impressão. impressão. Mas qual que é a que você quer? O que te favorece? Qual impressão vai favorecer você no objetivo que você quer, né? Claro que sempre é melhor, né? Então, É isso. isso está na maneira da logomarca. Isso, a logomarca é o fim, né? Tipo, do Aham. processo inteiro, você vai. Seria o É o que telhado da casa. é o que seria o telhado que a pessoa vê, né? E quem a representa tem isso também? Quem a representa. Marcas de sucesso, elas têm uma marca, um branding, né? Pessoal e um branding empresarial. Por quê? Isso é. Grandes marcas de sucesso têm Não, isso. eu digo assim, isso é É propositalmente. proposital. Ok. Por quê? Porque pessoas se conectam com E não pessoas e não com com marcas. marca. Ok. E é muito mais fácil quando a gente der um deslize da gente perdoar alguém do que perdoar uma Uma marca. marca. Por isso que a estratégia é essa. Ok. E são duas marcas fortes, uma pessoal e uma empresarial, tomam uma marca muito forte. Então, você vai ver todos os CEOs de grandes empresas. Você vai ver eles vão ter comportamento. Então, a gente tem o Zuckerberg para falar da Meta, né? Que hoje é Meta, o Uhum. Facebook e Instagram. É, eu não lembro o Tim Cook, que tá agora na Apple. Acho que é o Tim Cook Não que tá sei. na Apple, que é o CEO da Apple, que era o Steve Jobs. E acho que o Tim Cook assumiu. E então você vai ver esses personagens, CEOs, falando pelas marcas, né? E Uhum. aí a imagem deles também, de certa forma, são a imagem da empresa, né? Então você tem que trabalhar essa marca pessoal também. É tão assim, né? Que voltando aqui, falando um pouquinho de marca também, falar um pouquinho de arquétipo, essas CEOs de grandes empresas, eles querem ser caras comuns. O que é ser um cara comum? É um cara que é popular, é um cara que se conecta com todo mundo, então ele não tá de terno, Uhum. ele tá de camiseta Ok. pra transmitir uma mensagem, pra se conectar com mais pessoas. Porque quando eu coloco um terno, eu me afasto. Marcas de luxo se afastam das pessoas. Ah, é? É, Olha só. é. Então é uma marca fria, um tom de voz frio, né? Então porque quanto mais distante de você, mais valor eu gero. Sempre tem alguém querendo chegar lá e comprar, né? Desejo. Tô Uhum. gerando desejo em você. Porque o que é fácil, todo mundo pode ter, É banal. é banal, é fácil, eu não quero. Então, quanto mais difícil de ter, e aí a Apple gera isso em lançamentos do iPhone, por exemplo. Você acha que ela não tem 1 milhão de iPhones prontos? Mas você Fica vai só comprar agora, segurando. ela fica segurando. Uhum. Pra quê? Pra gerar escassez. Escassez gera desejo. Ah, tem que entrar na fila. Tem que entrar na fila, né? Como um Rolex. Você vai comprar um Rolex, você fica anos ali esperando. Você põe lá seu nome. A hora que eles quiserem te vender, Anos. tem gente que É espera anos. mesmo? Não é tipo, amanhã você vai conseguir um Rolex. Tava até pensando em ir lá comprar um amanhã, mas eu acho que não vai dar, não. Pois é, não vai dar. Você pode botar lá seu nome, para daqui Eu 1 ano, não vou 2 comprar porque não anos. tem, tá vendo? É. E não só a Rolex, mas as marcas de luxo fazem isso, né? A Birkin, por exemplo, que é uma bolsa da Hermès. Tem Birkins que você não encontra fácil. São produzidas 10 para gerar isso, gerar escassez, que gera desejo, e a pessoa paga 100 Milhões. mil, 500 mil dólares numa bolsa, entendeu? É mesmo? Tem público para tudo, né? Como que se explica, por exemplo, o Rolex ele tem a fama, o Rolex, a Ferrari, a fama não é de hoje. Isso já foi intencional É desde o marca. começo? É marca, na realidade você vai construindo, né? Aham. Então, quando a empresa O vai Rolex crescer. tem o quê? Qual a idade da Rolex? Não sei se alguém sabe, o quê? Uns 50 anos, 100 anos? Nossa, Tem mais, né? Tem tem mais mais. de 100 anos, né? E aí, né? O que a Rolex traz? O storytelling. A Rolex é produzida na Suíça. A Suíça já é ligada com algo de alto padrão. Quando você pensa em Suíça, você pensa em algo de
um Com poder certeza. aquisitivo altíssimo, né? De precisão, né? Quando a gente fala em relógio, relógios suíços são muito precisos. E aí a gente construiu toda a parte de branding ligada a isso, né? Então essa comunicação, esse storytelling é ligado a isso, do Rolex em si, né? E aí essas marcas, elas podem não ter começado intencionalmente falando de branding ou estruturando um projeto de branding, porque é um conhecimento que você vai acumulando e Adquirindo durante o adquirindo, né? tempo, Eu não acredito que há 200 anos atrás eles pensavam em todo esse projeto, até dessa porque são forma. estudo, né? E aí, basicamente, você vai implementando isso na sua estratégia, né? E vai virando uma estratégia. Se você tem essa informação hoje, né? Eu acho que a gente conversou bastante hoje, trocou muita ideia. Então, Uhum. isso te amplia muito Com a sua certeza. visão, né? De marca, de realmente do que você é, né? Uhum. Porque eu sempre falo, marca é basicamente o seu significado, o significado que você está dando para sua marca, para o seu negócio, né? Para o seu produto. Então, qual é esse significado, né? Esse significado faz sentido para o seu consumidor? Porque a gente tem que pensar no consumidor, no quem está comprando. É o É o resultado resultado, ele. final do seu negócio, É o é o consumidor, é o cliente, né? cliente. É isso. Alex, Alex, aqui, Alexandre, aqui, aqui no UK é mais fácil. Eu sou o Alex é o aqui. Alex, Mas eu sou o Ale Vaz. o Me Ale apresento como Ale Vaz. Vaz. Meu irmão, eu quero te agradecer profundamente, porque você foi assim, lá tivemos o programa na rádio hoje, e olha, foi de um esclarecimento assim tão grande, eu estou falando pessoal, tá? Imagino para quem está assistindo que vai ser assim, é uma aula de, de, de marketing e de estratégia de marketing e de marcas, né? Que bom, que bom. Eu fico muito agradecido pelo convite. Realmente, para mim também foi super prazeroso estar aqui com você, te conhecer pessoalmente. Fico muito mesmo feliz de poder levar o meu legado para ajudar vocês a construírem o seu. Você tem o seu legado aqui Com no certeza. podcast, na rádio. Então, eu fico muito feliz de poder, que seja contribuir com um pouquinho do que eu já venho estudando e que eu venho vivenciando há anos, né? Então, como eu te falei, cada um tem uma história e é esse o seu superpoder. Então, a sua história é seu superpoder. E você tem proficiência nisso e tem um legado que você já traz com você, né? E todo mundo tem, né? Todo mundo Mas que eu tem. fico feliz de me ter passado alguma coisa Agora eu boa pra quero te perguntar vocês. uma coisa, é um sonho do Alex, do Do Ale. Alê, olha, um sonho do Alê é. Bom, vamos lá. Trabalhar com. Talvez fazer uma marca muito gigante. Tipo, trabalhar com uma marca muito gigante. Uma Apple da vida, assim. Estruturar uma marca dessa, sabe? Ok. Fazer que tenha sucesso. Não precisa ser desse tamanho. Mas que uma marca que eu trabalhei, que eu botei meu dedinho ali e chegue nesse patamar. E um medo. Um medo. Olha, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de avião, independente. E aí eu descobri na Você tem medo de terapia. avião? Eu passei por alguns traumas aí. E eu. A última vez que eu fui pro Brasil, eu tive que pedir o atendimento de uma médica Ah, de é? crise de pânico. Mas Não, eu tenho medo, mas não chego a tanto. e eu Também não descobri. viajo. Também no viagem ainda tem medo. Mas eu entendi que o medo, na realidade, é porque eu sou um pouquinho controlador, eu gosto de controlar a situação. Aham. Então, o meu medo não tá no medo da morte em si, né? De morrer do avião cair. Tá no Uhum. medo de eu não ter controle. Ok. Porque no avião eu não tenho controle. Você não pode dirigir ou Não posso pilotar. dirigir, não posso pilotar, então é isso. Tem muito mais a ver com questões internas. E aí, quando você me fala com uma marca, né, o que faz com uma marca que está em decline, procura internamente, porque às vezes o que tá parecendo que não é de verdade, né? Porque poderia ser o medo da morte. Eu já sabia internamente que eu não tenho medo da morte. Para mim, aqui é uma passagem, Aham. né? E eu quero deixar o meu legado para que eu, né, construindo, ajudando pessoas a construir o legado delas. Porque é basicamente isso que a gente deixa aqui, né? O nosso nome, o que a gente foi. É, as E ações, né, é que a isso. E aí, quando a gente prospecta isso numa marca, nosso legado pendura por mais tempo. é verdade. E uma saudade. Uma saudade. Eu tenho saudade de casa, assim, dos meus pais. Eu tenho saudade de casa, de estar com os meus pais mais vezes. Eu não sei porque que não inventaram ainda um teletransporte para facilitar essa Eu situação. acho que já até inventaram, não está Só não tá acessível acessível pra gente, né? meros Ou, mortais. ou sei lá, um jato que eu chego lá em 2 horas e posso almoçar com a minha mãe. Aposentaram, né, o
Ou Concorde. Concorde. Eu sei de alguns projetos que estão rolando aí, que talvez possa voltar algum avião que seja mais rápido, né? Mas é isso, eu tenho saudades do Rio, da vida que eu tinha no Rio, eu acho muito legal. Mas eu sempre vou ao Brasil, eu sempre vou ao Rio, eu sempre revivo essas coisas, né? Mas a vontade seria o quê? Morar ali, ficar Eu ali? vou, eu acho que eu tô pretendendo comprar um lugarzinho ali no Rio, sabe? Eu acho que talvez eu vá envelhecer ali ou na Espanha, né? Acho que é um lugar mais quentinho pra gente, mais quentinho pro mineirinho, Quentinho. né? Aqui é frio demais. Aqui é frio demais, falta sol, né? Minha vitamina D vai lá embaixo, então eu De prefiro. todos nós, né? Então Só de eu, eu, reposição. eu prefiro estar mais velhinho num lugar que seja mais quentinho. Beleza. Meu irmão, quero te agradecer ao Robert, que é um grande arquiteto, Um grande arquiteto vai estar aqui, ó. Também e daqui. vai estar aqui com a gente também, vamos Contar a fazer um jornada dele. podcast, É isso contar aí. suas experiências. Agradecer muito, Te cara, agradeço. muito, muito Eu que te mesmo. agradeço. Que Deus te abençoe muito, tá? Nos seus Abençoe projetos, a nós gente. todos, Que a gente claro, com possa certeza. proliferar junto aí, deixar o nosso legado e que ele seja um legado bonito, para que outras pessoas possam Que é o que é mais importante, É isso, né? É o que fica, como eu falei aqui agora. Né? E que esse legado seja uma marca que fica estendido aí por vários anos aí, e Exatamente. fazendo bem, né? Que é isso que importa aqui nesse mundo. Beleza, muito Tá bom? obrigado. Eu que agradeço. Gente, recebi aqui hoje o Ale Vaz, que é um estrategista de marcas. Nós vamos deixar o link do seu Instagram aqui Isso na aí, descrição do vídeo, por favor. para as pessoas entrarem em contato. Se você tem uma marca que está capengando, ou você Tá começando uma marca está também, serve pra você. começando, ou enfim, que você tem um projeto de alguma coisa, acesse o link. Veja, bata um papo com ele, porque ele faz mentoria, enfim, ele te dá uma assessoria para você entender como você vai começar a sua marca, como você vai tirar a sua marca de uma posição, de uma má posição, talvez, para um nível elevado, ou de um nível bom para o máximo. É isso, Então, potencializar. Potencializar, exatamente. Então, muito obrigado, assistam o vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, faça o comentário, comente aqui embaixo, que é importante para a gente. Muito obrigado, esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!